Alguém que neste momento está passando por uma dor, um sofrimento muito grande, pode até se perguntar: será que vale a pena viver? A resposta é sim, sempre será sim. Basta você encontrar o real sentido da vida. Se você, de alguma maneira, está buscando um sentido para a sua existência em meio à dor, fique comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Bem-vindo ao meu canal. Que alegria ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações de futuros mais vídeos. Cuidado com a expressão: neste mundo estamos apenas de passagem. Alguém pensando assim pode de alguma maneira subjetivar a vida. Vida esta que é um dom de Deus. Escute uma coisa: a dor pode até tirar um pouco o brilho de sua existência, mas no final pode ser que ela te conduzirá a entender o verdadeiro sentido de viver. A dor não pode ser um fim em si mesma. Em tudo tem Deus um propósito. Então, Deus é a sua resposta. Eu quero nesse vídeo te mostrar o caminho excelente para que você possa encontrar o lindo propósito da sua existência. Acredite, você não está aqui por acaso, apenas de passagem. Você nasceu com um propósito maravilhoso. Mesmo você que um dia ouviu de seus pais: você não foi planejado, foi um acidente de percurso. Mesmo você, quem sabe, nasceu vítima de um abuso. Entenda, a vida começa na concepção. A vida é um dom de Deus. É Deus quem gera a vida. E quando uma pessoa é gerada, um propósito divino é estabelecido para a existência dela. Então, o prazer de viver, o prazer da existência, a alegria de viver está totalmente ligado em você descobrir qual é este propósito de Deus para a sua vida. Propósito esse que eu vou chamar ou dar o nome de chamada. Então, não se preocupe, eu vou te ajudar agora. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 24, assim: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Estas são palavras do apóstolo Paulo. Esse texto deixa claro que o apóstolo é alguém que encontrou o seu propósito, ou seja, cumprir o ministério que o Senhor Jesus lhe confiou, testemunhar do Evangelho. Tudo começou quando ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele descobriu sua chamada quando passou a caminhar com Cristo. Olhando então para esse texto, e entre outros que poderíamos ter citado aqui, percebemos que o propósito da nossa existência é viver para a glória de Deus. Veja só, o sofrimento de Paulo. Teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés e um tronco. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou o evangelho em Bereia. Em Jerusalém, ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase é morto. Preso, enviado a Roma, sofreu um naufrágio em Mileto. Na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa. Foi decapitado por Nero em Roma. Contudo, o sentimento de viver dele é de prazer e alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Olha o que diz em Filipenses 2, 17 e 18. Está escrito assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Ele escreve isso em meio a dor e sofrimento. E diz assim ainda, Filipenses 1,4: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Filipenses 2,2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude. Filipenses 4,4:
Alegrem-se sempre no Senhor, disse Paulo. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. O fato é que através de nossa intimidade e relacionamento com Ele, entendemos de forma profunda e reveladora a chamada de Deus em nossas vidas. E isso nos traz uma esperança tão renovadora, ao ponto em que esta esperança nos faz suportar a dor do processo, tendo em vista o alvo que nos foi proposto por consequência da nossa chamada. A nossa vida é uma jornada, uma caminhada com Deus. Às vezes essa jornada é um pouco dolorida, mas acredite, vai valer a pena. Percebemos na caminhada dos heróis da fé como eles vislumbravam a grandiosidade do propósito que Deus havia estabelecido para eles durante a jornada. Então eles passaram inúmeras dificuldades, muitas lutas, muitas provações, muitos questionamentos. Entretanto, entre altos e baixos, dias bons e dias ruins, eles continuavam caminhando, porque Deus movia estruturas, provia condições, força para eles chegarem até o alvo que o próprio Deus havia estabelecido para eles. Tinha sofrimento? Tinha, mas Deus os guiava, os conduzia. A exemplo de Abraão, Noé, Moisés, entre outros heróis da fé, que prevaleceram, porque no seu coração a chamada, o propósito de Deus era muito mais forte, maior do que eles mesmos. Esse é o centro, esse é o núcleo, é isso que você precisa entender. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver, disse Martin Luther King. Jesus é o seu maior exemplo. Olhando para a sua morte de cruz, você vai conseguir, de alguma maneira, dimensionar a força, a grandeza de um propósito de vida. Ele vislumbrando a salvação da humanidade, a sua, a minha, ele suportou a cruz e foi até o fim da sua vida, cumprindo a sua chamada. Então, olhando para ele, eu posso dizer, Cristo é o motivo para continuar. Cristo é o motivo para que você possa continuar. Ele deu a vida dele para que você pudesse viver a sua. A Bíblia diz que ele ressuscitou e hoje ele está vivo, está sentado à direita de Deus, olhando para você, rogando por cada um de nós. Olha, viver para Deus, este é o seu propósito. Você será feliz e muito feliz, realizado, completo e satisfeito com a sua vida, quando de fato viver para Deus e para a sua glória. Viver para Deus, este é o seu propósito. Perceba, muitas vezes nós pensamos que o sentido da vida é realizar sonhos. Não que isso é ruim, isso é bom. Às vezes pensamos que ter sucesso na carreira profissional é a satisfação total da vida. Não que também seja ruim, não. É muito bom obter realizações financeiras, comprar a casa dos sonhos. Tudo isso é muito bom e necessário. A gente alcança, porém, conhecemos pessoas que conquistaram tudo isso, mas possuem uma tristeza, uma angústia, que não sabem de onde vem. Buscam alegria e não encontram, buscam a paz e não encontram. Então, ao longo da vida, acabam percebendo que apesar de alcançar todas essas coisas, parece que falta algo. Aí percebemos também muitas pessoas que ainda não conquistaram todas essas coisas e gastam sua vida buscando-as, perdendo um tempo precioso, sacrificando família, saúde, trazendo para si muita dor, angústia, muito sofrimento. Aí vem o cansaço, então surgem os questionamentos. Isso tudo demonstra que, na verdade, tudo o que há no mundo, mesmo as melhores coisas que existem, elas não vão preencher o vazio existencial em sua vida. Somente Deus pode preencher. A única pessoa que pode fazer a vida valer a pena é você mesma. Deus te deu a vida, faça ela valer a pena. Deixe-me ser mais objetivo e mais claro com você. Aceite o chamado de Deus, entregue-se a Ele, sirva a Cristo, viva por sua palavra, renuncie ao mundo. Pode ter certeza
que Deus ele vai te conduzir a uma vida de satisfação, alegria, paz, satisfação pessoal. Aceite a fé e a sua vida nunca mais será a mesma. Desde já, peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho para que você possa receber uma notificação quando o próximo vídeo for lançado. Deus te abençoe.